Boa tarde, oitavo E, tudo bom? Hoje, segunda-feira, dia 24/8, tá? Nossa segunda aula do terceiro bimestre, tá bom? O nosso tema hoje é geometria, tá? Toda vez que a gente fala em geometria, tá? A gente tá falando de pontos, retas e planos, tá bom? Então, vamos lá. Pontos, elementos primitivos da geometria, ou seja, o início da geometria, tá? Pontos, retas e planos podem ser chamados de elementos primitivos ou noções primitivas da geometria, pois são conceitos essenciais para sua compreensão teórica. Na planta abaixo a seguir, alguns objetos, como chuveiro, por exemplo, dão a ideia de ponto. As linhas que dividem um cômodo do outro dá a ideia de retas e o piso de residência dá uma ideia de plano, tá? Para quem esqueceu o que é plano, plano não tem espessura e são limitados em todas as dimensões. Por isso, para representá-los também desenvolvemos apenas parte deles, tá? Agora aqui, pessoal. Os pontos não têm dimensões, eles estão presentes em toda a figura geométrica. As retas, tá? As retas não têm espessura e são ilustradas nos dois sentidos. Por isso, para apresentar uma reta, desenhamos apenas uma parte dela. Para nomear pontos, usaremos letras maiúsculas do alfabeto latino. Por exemplo, uma reta é formada por um conjunto de infinitos pontos alinhados. Para nomeá-las, usaremos letras minúsculas do alfabeto latino ou letras maiúsculas de dois pontos pertencente a ela. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, o A e o B, tá? Próximo. Um plano podem ser definido por 3 pontos não colineares. Para nomeá-lo, usamos letras gregas maiúsculas como alfa, beta e gama, tá? Então, aqui tá o plano, esse verdinho, tá? E aqui estão as letrinhas gregas. Retas determinadas por pontos. Considera-se um ponto pertencente a um plano. Por esse ponto é possível traçar várias retas, ou seja, por esse ponto passam infinitas retas. Então, pessoal, se a gente tiver apenas um ponto, tá? Por esse ponto passam infinitas retas, tá bom? Gravem isso, tá bom? Por um único ponto passam infinitas retas. Próximo. Considere agora 2 pontos. Então, eu tenho o ponto P e o ponto Q, distintos, tá? Pertencentes a um mesmo plano. Então, aqui dentro, ó, plano, plano e o plano, tá bom? Por esses pontos, é possível traçar uma única reta. Então, se eu tenho um único ponto igual de cima, passa infinitas retas. Agora, se eu tenho 2 pontos, passa uma única reta, tá bom? Então, não esqueça. Se eu tenho um ponto só, passa infinitas retas. Agora, se eu tenho 2 pontos, passa apenas uma única reta, tá? Opa! Considere 3 ou mais pontos distintos, pertencentes a um mesmo plano. Só é possível traçar uma reta que passe por todos os pontos se eles forem colineares, ou seja, se eles estiverem na mesma reta, tá? Ou seja, estiverem alinhados, não é nem reta, é se eles estiverem alinhados, tá bom, pessoal? O nome fica. Próximo. Retas coplanares
são retas que estão contidas em um mesmo ponto. Então, tá aqui um exemplo. O roxinho é um plano, as azulzinhas são retas coplanares. Exemplo, tá bom? Posições relativas de duas retas no plano. Duas retas no plano podem estar em diferentes posições. Veja quando as retas não se cruzam, ou seja, não têm pontos em comum. Elas são denominadas retas paralelas. Então, quando eu tiver uma reta, uma do lado da outra, tá? E elas não se cruzam, são denominadas retas paralelas. Quando as retas se cruzam em um único ponto, ou seja, possuem apenas um ponto em comum, elas são determinadas ou dominadas retas concorrentes. Então, formam um X, tá? Elas se cruzam. Quando as retas têm todos os pontos em comum, elas são denominadas retas coincidentes. Nesse caso, as retas R e S ocupam o mesmo lugar no plano. Então, tá aqui um exemplo. Eu tenho duas retas, uma em cima da outra, tá bom? Uma reta chamada R e a outra reta chamada S. Quando isso acontecer, duas retas, uma em cima da outra, o nome é retas coincidentes, tá bom? Aqui ao lado agora na observação. Quando duas retas concorrentes formam ângulos retos entre si, elas são denominadas retas perpendiculares, tá, pessoal? Então, eu tenho dois tipos de retas, né, que se cruzam. As que formam um ângulo de 90 graus e o nome é perpendicular, e a que forma, tá? Aqui forma um X, sei lá, que se cruza, porém não forma um ângulo de 90 graus. O nome é retas concorrentes, tá? Observação. As retas A e B, apresentadas a seguir, não têm aparentemente nenhum ponto em comum. Basta, porém, fazer um prolongamento dessas retas para verificar que elas se cruzam, ou seja, são concorrentes. Então, pessoal, ó, tem esse tipo de reta, tá? Se eu passar um tracilhado aqui, tá? Em algum momento elas vão se cruzar, vai formar um ponto, tá? Então, quando isso acontecer, tá? Essas retas são o quê? Retas concorrentes, elas vão se cruzar em algum momento, tá? Então, prestem bastante atenção. Agora, a próxima página, tá? São os exercícios que vocês vão estar fazendo, tá? Igual aqui, ó. Exercício 1. Escreva o nome de dois objetos da sala de aula que lembre um ponto. Então, o que eu posso dizer que lá na sala de aula, vamos voltar lá na sala de aula e ver o que representa um ponto. Um ponto lá pode ser um ponto que a Pro fez na lousa, tá? Que mais? Tirem aí ideias de vocês, tá bom? Uma reta pode ser o quê? Uma parte da lousa, tá? Um plano pode ser a mesa, tá? Como um plano. Lembrando que esses são exemplos, vocês podem colocar o exemplo de vocês, tá bom? 2. Pense e responda. Quantas retas passa por um ponto? Lembra que a Pô falou que em um único ponto passa várias infinitas retas? Agora aqui, ó, B. Quantas retas podem passar por dois pontos? Já por dois pontos não pode passar infinitas, apenas uma única reta, quando tem dois pontos, tá? Dado 3 pontos distintos, é sempre possível traçar uma reta que passe por eles? Sim, que é o caso das retas coincidentes, tá? Exercício 3. Observe a figura e responda. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 tipos de retas, tá? A reta T e U são paralelas, pois elas não se cruzam. Já essa reta com essa outra, elas se cruzam. Tá bom? Aí tá perguntando, qual é o par de retas paralelas? Pro acabou de falar aqui a resposta, né? Quais são os pares de retas concorrentes? Também, as que se cruzam, tá? Então, tentem fazer os exercícios
esse, 1, 2, 3, 4, e o exercício aqui também, 5 e 6, tá bom? Tenham todos uma boa tarde, dúvida, estou à disposição.